Tá. E nós começamos na semana passada um novo tema, o maravilhoso plano de Deus para você. O maravilhoso plano de Deus para você. E nós, entendendo o plano de Deus, nós entendendo o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a minha família, o que Deus tem particularmente, e o que Deus tem de uma forma coletiva trazido a nós, entendendo o que Deus ele quer de mim, o que Deus quer da minha vida, a minha vida ela se torna muito mais simples, a minha vida ela se torna muito mais fácil de ser vivida. Por quê? Porque a gente erra menos. E sempre que a gente erra menos, a gente sofre menos. Sofrendo menos, a gente tem menos consequências. E tendo menos consequências, a nossa vida ela é mais próspera, mais feliz, mais suave, mais amena, mais leve. Então, quando Deus nos ensina a respeito de confiarmos nele e a respeito de vivermos na dependência dele, não é pelo acaso, não é porque Deus não tinha o que pedir e pediu o seguinte, orem a mim. A verdade é uma só, Deus ele nos ensina a orar em Jesus. E Deus nos entrega a sua palavra para que a nossa vida seja uma vida mais fácil de ser vivida, com menos fardos, com menos pesos, com menos erros, consequentemente, menos consequências. Você e eu sabemos como é duro nós termos que aguentar as consequências de erros que a gente fez. Como é pesado o fardo de termos que viver e conviver com as consequências de erros, de pensamentos, de palavras, de ações e de reações que nós tomamos. Então, o maravilhoso plano de Deus para nós, ele nos ensina que Deus nos fez para a glória dele. Agora o interessante, hoje nós vamos conversar sobre o plano de Deus para a nossa vida e tentar responder à luz da palavra do Senhor a seguinte pergunta: o que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida? Todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por algo. Nenhum de nós tem a sua vida dirigida tem a sua vida ao léu. Nenhum de nós tem a sua vida vivendo cada dia de cada vez e não tem nenhum pensamento, não tem nenhum projeto, não tem nenhum sonho, não tem nenhuma expectativa. Eu e você temos os nossos sonhos, eu e você temos os nossos planos, eu e você somos dirigidos na nossa vida. Coisas, situações guiam, controlam, direcionam a nossa vida. O grande problema é quando nós não sabemos o que nos guia, o que nos controla, o que nos direciona. Quando eu não sei o que me direciona, eu sou direcionado por qualquer coisa. Quando eu não sei o que me guia, eu tenho o problema de ser guiado por qualquer outra coisa. Quando eu não sei aquilo que me controla, eu sou controlado por qualquer pessoa. E o grande problema é que quando eu não sou controlado por Deus, eu sou controlado por qualquer outra força, qualquer outro Deus, e sou controlado por mim, sou controlado pelas pessoas. Resumindo, eu vou ter problema sobre problema, porque eu não saberei lidar com as minhas dificuldades, com as minhas limitações. Força, o que direciona, o que dá um norte para a sua vida? Você acorda todo santo dia, o que dá norte, o que dá direção, o que motiva você? O que faz o seu coração ser controlado? O que controla a sua mente, seus sentimentos, as suas emoções? Nós podemos ser, e muitas pessoas são dirigidas por problemas, por pressões, por uma lembrança dolorosa, dolorida da sua vida, por um medo qualquer, um temor qualquer. Nós temos a nossa dificuldade diante de nós.
nós temos os problemas diante de nós temos uma centena de circunstâncias, de valores, de emoções que podem dirigir a nossa vida. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Você tem toda a liberdade aí também nos comentários de perguntar, de tirar as suas dúvidas. Vamos fazer assim, em nome de Jesus. Então, o que dirige a sua vida? Qual é a força que dá norte, que controla a sua vida? Primeiro, muitos são dirigidos pela culpa. A primeira motivação, a primeira coisa que norteia muitas pessoas, algo que controla, que tem o poder de direcionar a vida das pessoas, é a culpa. Eu e você, se permitirmos que a culpa nos direcione, nós viveremos sempre debaixo de uma escravidão que nos impedirá de vivermos o que nós temos que viver. Há pessoas que passam a vida inteira fugindo do remorso, fugindo e tentando ocupar a sua vergonha, e por isso são dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Elas permitem que o seu passado controle o seu futuro. Isso é um erro tremendo, um erro terrível que nós temos. Nós não podemos permitir que o nosso passado governe o nosso presente e muito menos que determine o nosso futuro. Pastor, está falando isso porque não conhece o meu passado. Pastor, você está falando isso porque não sabe o que eu fiz de errado. Está falando isso porque não sabe o quanto de bobagem que eu fiz com a minha vida. Eu não sei e sinceramente não quero saber. Sabe por quê? Porque o passado, ele só é importante para nós termos e tomarmos dele lições. Lições do que eu fiz de bom e melhorar essas ações e repeti-las. E o que eu fiz de ruim, ou o que fizeram de ruim contra mim, e me afastar disso. O passado não pode ser o determinante do meu presente. Pastor, mas há algum tempo atrás eu sofri terrivelmente com isto ou com aquilo. Quando as pessoas elas são dominadas ou dirigidas pela culpa do que fizeram ou do que deveriam ter feito e não fizeram, essas pessoas se prendem para o novo de cada manhã. Por isso que o escritor Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê? Porque eu e você precisamos de coisas novas, de lições novas a cada manhã. Eu e você precisamos viver o hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o viver pela culpa, o ser dirigido pela culpa, faz com que a gente seja refém do nosso passado. E eu quero ler um texto com você, Salmo 32, verso 1. Salmo 32, verso 1, a palavra do Senhor fala assim: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões, os seus erros perdoados e os seus pecados apagados. Em outra versão diz tem os seus pecados encobertos. E não é a ideia de colocar para baixo do tapete. É a ideia de enterrado. É algo que morreu, foi colocado num túmulo e foi enterrado. Nós não somos chamados nem convidados pela palavra do Senhor, nem eu, nem você, nem a sua família. Somos convidados a vivermos e sermos dirigidos pela culpa. O fato é que somos produto do nosso passado, mas não temos de ser prisioneiros do nosso passado. Nós não precisamos ser escravos do nosso passado. Ao contrário, ele é especialista em dar às pessoas um novo começo. Esse Deus que nós amamos é o Deus que é especializado em dar a nós novos começos. Deus é o Deus que manifesta seu poder, a sua graça sobre nós, manhã após manhã. Deus é o Deus que fala comigo e com você de uma forma transformadora, manhã após manhã. Por isso, se há uma forma errada de eu ser dirigido, de eu ser guiado, controlado, direcionado na minha vida, é ser dirigido pela culpa. A culpa, ela não... Primeiro,
A culpa ela é tão inútil na nossa vida que a culpa não apaga o nosso erro do passado e não nos ajuda no presente. Ou seja, que utilidade a culpa tem a não ser nos atormentar, tirar a nossa paz? Se Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou, e foi uma das últimas promessas de Jesus conosco, para nós, para mim, para você, se foi uma das últimas palavras do Senhor, porque Ele sabe o quanto a culpa tem um poder terrível, terrível de nos fazer tão mal. Então, não se permita ser cobrado pelo passado. Deixe que o passado more na casa dele, que é o passado. Aprenda com o seu passado, mude o seu hoje e projete o futuro debaixo da bênção do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Uma segunda maneira como muitas pessoas são controladas e uma outra maneira como a pessoa ela se permite ser guiada é através ou dirigido pelo rancor e pela raiva. Muitas pessoas são dirigidas, muitas pessoas são direcionadas, muitas pessoas são guiadas pela cor e pela raiva. Jó, o livro de Jó, capítulo 5, verso 2. Jó 5, 2 diz assim: o ressentimento mata o insensato. O ressentimento mata o insensato. O ressentimento, ressentir é sentir de novo. Ressentir é você trazer para o hoje a dor do ontem. Então a pessoa que vive dirigida ou é dirigida pelo rancor ou pela raiva é uma baita de uma loucura. Porque você está com raiva de alguém, está com rancor de alguém, está com ódio de alguém, com um sentimento de vingança contra alguém e essa pessoa não está nem aí. Só você está sofrendo, só você está se importando, só você está sentindo de novo e a pessoa não está pensando nisso. Por isso, quando nós lemos a palavra e perguntamos para o nosso coração, tá bom, mas o ressentimento ele machuca quem? O ressentimento machuca só a mim. Se você fez alguma coisa contra mim e eu estou ressentido, rancoroso, com raiva, amargurado contra você, você não sente nada, é apenas eu quem sinto. É como um escritor antigo disse sobre a raiva contra alguém, o ódio contra alguém, a mágoa contra alguém. É como se você tomasse veneno e esperasse que o outro morresse. Eu tomo veneno para você morrer. Sabe o que vai acontecer? Eu morro e você continua vivendo a sua vida. Então muitas pessoas são dirigidas pelo rancor, pela raiva. Tais pessoas, elas se apegam às suas mágoas e elas não superam, elas não passam por cima das suas mágoas, dos seus sofrimentos. Ao invés de aliviarem as suas cargas, a sua dor através do perdão, ficam revivendo continuamente dentro da sua mente toda essa situação, todo esse sofrimento, toda essa crise, tudo aquilo que já foi. O dia de ontem, a gente não precisa voltar 10, 20, 30 anos no passado, vou falar só do dia de ontem. Vou voltar menos ainda. Vamos voltar hoje, sei lá, 10 horas da manhã de hoje. 10 horas da manhã de hoje, poucas horas. Por melhor que tenha sido o seu dia hoje, ele já foi. Por pior que o seu dia de hoje tenha sido, ele também já foi. Quando a gente para e pensa sobre isso, a gente entende que o rancor e ser direcionado, ser guiado, ser movido pela raiva, pelo rancor, é uma loucura muito grande. E essas pessoas dirigidas pela raiva, pelo rancor, elas se fecham e elas vão se alimentando e alimentando com esse sentimento pavoroso, com esse sentimento maligno, com esse sentimento que não vem em absoluto do Senhor. O Senhor não é o Deus da raiva, do rancor, da vingança. O Senhor é o Deus que libera sobre nós o perdão da sua misericórdia. Então essas reações, elas são perniciosas, destrutivas, venenosas contra
nós. Ah, pastor, mas a pessoa com quem eu convivo, seja um amigo, seja um colega, seja um familiar, essa pessoa ela não esquece. O problema é dela. O problema é dela. É a mesma verdade sobre o perdão. Eu e você tivemos algum problema, eu e você discutimos, nós sentamos e conversamos. Você me perdoou, mas eu não perdoei você. Problema de quem? Meu. A mesma coisa é sobre o rancor e sobre a raiva. Esses sentimentos e reações são destrutivos, não trazem nenhum benefício. Por isso Jó 5, verso 2 diz: o ressentimento mata o insensato. Mata o tolo. E quem é o tolo? Dentro da palavra do Senhor, o tolo é aquele que não dá ouvidos à voz de Deus. Se Deus ele nos convida a vivermos o novo dele a cada manhã, e as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, então não pode haver no meu coração, nem no seu coração, rancor e raiva. Ah, pastor, isso é muito difícil. É claro que é. E é por isso que a gente lê na palavra, e é por isso que a gente ora, e é por isso que a gente busca, e é por isso que a gente se exercita na fé, na esperança, no cuidado do Senhor. E é por isso que a gente depende de Deus para ser e para fazer aquilo que eu não sou capaz. E é por isso que a gente é dependente do Senhor. Agora, tem gente que gosta de ser dirigido pela raiva, pelo rancor. Isso a Bíblia chama de insensato, de tolo, de louco. Então que a gente fuja disso em nome do Senhor. Outros são guiados, são dirigidos pelo materialismo, pelo apego aos bens. O desejo é o desejo de adquirir e se torna o único objetivo da vida da pessoa. É conquistar mais, é ser mais importante, é estar num grau mais elevado, é ter mais dinheiro, é mandar nas pessoas, é ser importante. E isso não é liberdade, isso é uma escravidão. Porque sempre tem alguém que é melhor, é mais importante, é mais influente, é mais rico, tem mais conhecimento, é mais bonito, é mais novo. Ou seja, sempre tem alguém que é melhor que a gente. Sempre tem alguém que sabe mais do que nós. Então, quando eu sou dirigido pelo materialismo, e o materialismo não tem a ver apenas com o dinheiro, tem a ver com o que é material. Sempre que eu apego o meu coração àquilo que é material, isso também é uma grande tolice. Porque veja, como é que eu vou depositar toda a minha fé, minha confiança, a minha vida, gastar a minha vida naquilo que pode ser simplesmente tirado de mim? Se você deposita toda a sua expectativa de vida naquilo que pode ser tirado de você, isso também é loucura. O impulso de sempre querer mais se baseia no conceito errado de que ter mais nos tornará mais felizes, importantes e protegidos. Ora, a doença que nós mundialmente estamos vivenciando hoje tem colhido pessoas da favela e tem colhido pessoas de ordem social das mais elevadas. Presidentes de bancos, pessoas milionárias em dólar têm morrido por conta dessa nova doença. Como gente lá da favela também. Então, confiar no materialismo, confiar no que somos e temos para a gente ser mais importante, mais feliz e mais protegido, é uma loucura. Então veja, até aqui nós vimos na palavra que muitas pessoas são dirigidas pela culpa, pela raiva e rancor, pelo materialismo, e poderíamos colocar a essa lista um sem número de outros problemas, erros e pecados que dirigem a nossa vida, e todos eles, sem exceção, tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria e fazem com que a gente não consiga ter uma vida que vale a pena e uma vida de paz na nossa alma. Então, quando nós voltamos os olhos do Senhor, voltamos os olhos ao Senhor e à sua palavra, nós temos que ver o que Deus ele tem para nós. Qual é a proposta de Deus para nós? Qual é o plano, o projeto de Deus para nós? E Deus nos convida a termos uma vida dirigida pelos planos de Deus. Agora, qual é a diferença? Qual é a diferença? Que diferença faz na minha vida e na sua vida
ter a nossa história, ter a nossa família, ter tudo aquilo que é importante para nós dirigido pelos planos e pela palavra do Senhor. Primeiramente, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então a primeira marca, a primeira diferença que nós sentimos no nosso dia a dia, quando nós somos dirigidos pelos planos de Deus, é que a nossa vida começa a fazer sentido. Uma das principais razões, não é a única, mas uma das principais razões que motivam alguém a se matar, a cometer suicídio, é porque essas pessoas não veem sentido na sua vida. Então, quando nós olhamos para a nossa vida e encontramos na palavra do Senhor que uma vida dirigida pelos planos de Deus faz com que essa vida tenha sentido, nós começamos a viver uma vida mais plena, uma vida mais cheia, uma vida inundada, encharcada com a presença do Senhor. E isso faz com que todos os pensamentos que nós tínhamos até esse momento do que era necessário para viver vão caindo gradativamente um após o outro em terra. E nós achávamos que nós tínhamos que ser geniais para sermos felizes. E descobrimos que não. Eu tinha que ser milionário para ser feliz. E eu descubro que não. Eu tinha que ser um doutor, alguém influente na sociedade para ser feliz. E você vai descobrindo que não. Ainda que essas coisas sejam boas. Não há erro e não há pecado. Pelo contrário, o mundo seria muito melhor como sociedade se os filhos de Deus fossem mais influentes na vida social, na vida acadêmica, na vida política, na vida econômica, na ciência, no pensamento científico. Se Deus, através do seu povo, fosse mais influente no nosso mundo, a nossa sociedade seria mais justa, mais igualitária, porque nós estaríamos debaixo da centralidade da palavra do Senhor, e não só a nossa vida, mas todo o mundo e a nossa família teria sentido. Quando a vida faz sentido, quando possui uma razão de ser, nós podemos suportar quase tudo. Sem isso, a vida é insuportável. A vida ela se torna insuportável quando nós não temos razão para viver. Quando nós não temos razão e a vida não faz mais sentido. Por isso que nós falamos, não só, mas uma das razões que motiva as pessoas a tirarem as suas vidas é porque a vida perdeu sentido. Eu não tenho mais sentido, eu tenho tanto dinheiro, mas não tenho alegria. Eu tenho saúde, mas não tenho alegria. Eu tenho uma boa família, mas não tenho alegria. O meu casamento é um bom casamento. Eu não tenho problemas com a minha esposa ou com o meu marido, mas eu não tenho alegria. Eu tenho um bom emprego, mas eu não tenho alegria. Eu tenho filhos lindos, mas isso não me traz alegria. Eu tenho amigos, muitos amigos, e isso não me traz alegria. Não dá sentido, não traz propósito, não tem porquê. E se eu não tenho mais porquê permanecer vivo, então vamos acabar com essa dor. Não há dor maior na alma humana do que não ter sentido para viver. E isso não tem a ver com o que você tem, e isso não tem a ver com os problemas que você enfrenta, isso tem a ver com a falta do centro de Deus na sua vida. A esperança, então, ela é essencial, é inegociável para a sua vida, assim como a água, assim como o ar. É preciso esperança para viver nesse mundo. Cristo é a nossa esperança, Ele é a nossa certeza, a palavra de Deus é o nosso norte. Um segundo ensino que nós tomamos da palavra, qual é a diferença de vivermos uma vida dirigida pelos planos de Deus,
é que conhecer os planos de Deus, conhecer os porquês, conhecer o propósito de Deus para a minha vida, direciona a minha vida, me dá direção. Veja aí o que diz Efésios 5, 15 a 17. Efésios 5, 15 a 17. Veja o que a Bíblia nos orienta. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, loucos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, não sejam tolos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E Paulo, lá em Romanos, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é aquela vontade que direciona a nossa vida, que dá prazer à nossa vida, que dá sabor à nossa vida, que não nos traz dano, que não nos traz perda, que não rouba a nossa alegria, que não faz com que a gente fique pior. Pelo contrário, cada dia a gente se sente melhor, cada dia a gente se sente mais feliz, mais abençoado, cada dia a gente se sente mais em paz quando somos dirigidos pela vontade do Senhor. Então, faz parte da nossa natureza humana, faz parte do meu coração e do seu, nós nos distrairmos com assuntos de menor importância. Desde crianças, as crianças são assim, você está falando com uma criança, conversando com ela, olhando nos olhos dela, de repente ela olha para o lado, ela vai, ela sai, ela se levanta, ela some. Ela simplesmente some, ela levanta e vai embora. Porque ela está distraída com uma música, distraída com um programa, distraída com uma bola que está ali no canto, distraída com o cachorro que correu para lá. Ela se distrai e nós temos essa capacidade também de nos distrairmos com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E nem sempre o que está acontecendo à nossa volta é o mais importante para nós, porque nada é mais importante do que nós continuarmos ouvindo a palavra do Senhor. Ou seja, sem um propósito definido, continuaremos alterando os rumos, os empregos, os relacionamentos, as igrejas, as circunstâncias externas, na esperança de que cada mudança solucione, resolva a confusão ou preencha o vazio do nosso coração. É por isso que tem gente que está aí no 3º, 4º, 5º, 10º casamento. É por isso que tem gente que cada mês ou cada 2, 3 meses está numa igreja e não se firma. Por isso que tem gente que não se firma em emprego. Por isso que tem gente que não se firma em cidade. Tem um tempo atrás, conversando com uma pessoa, ele estava falando a respeito de um parente, que ele estava tentando ajudar um parente dele. Um primo, parece-me. Qual era o problema? Esse rapaz, de tempo em tempo, ele cisma de mudar de emprego, de mudar de cidade. Aí ele larga tudo e vai embora. Vai embora para outra cidade, vai procurar emprego em outra cidade, depois ele volta, não tem firmeza. Isso traz um sofrimento terrível à família, isso traz prejuízo à família que perde tudo, começa tudo de novo, isso traz infelicidade, instabilidade e faz com que a vida não tenha nenhum tipo de direção. Você não consegue responder a questão nenhuma. Então, a segurança que a palavra traz a mim e a você durante a nossa vida faz com que a vida tenha direção. Então, a própria palavra, ela soluciona a confusão e preenche o vazio do nosso coração. Esse vazio no nosso coração, a confusão que nós temos na nossa mente, grandemente são resolvidos quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos aquilo que o Senhor está falando e demonstrando ao nosso coração. Uma terceira razão porque uma vida dirigida pelos planos de Deus é uma vida abençoada, é porque conhecer o nosso porquê, conhecer o nosso propósito, nos prepara você e a mim, nos prepara para a eternidade. Nós somos
uma geração, nós somos um povo, nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas parece-me que acreditam que nós vamos viver para sempre aqui. Parece-me que vão viver para sempre neste mundo. Parece-me que não se preocupam com a eternidade. Elas se preocupam apenas com os problemas que nós vivemos nesta vida, como se nós eternamente fôssemos permanecer aqui. Isso não é verdade. Conhecer o projeto de Deus, conhecer o propósito de Deus, conhecer o porquê de Deus para a nossa vida, direciona a nossa vida e nos prepara para a eternidade. Veja o que diz a palavra do Senhor. Romanos 14, verso 10. Romanos 14, 10. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E ainda o verso 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo para Deus. Eu não prestarei contas de mim, ou melhor, de você. Eu não prestarei conta de outros e você não prestará contas de mim. Deus, Ele conhece a nossa vida, a nossa história e particularmente trata de cada um de nós. Por isso, conhecer o nosso propósito e sermos direcionados pela palavra do Senhor me prepara e te prepara para a eternidade. Te prepara para vivermos com o Senhor. Muitas pessoas desejam ser lembradas quando partirem. Eu me lembro muito bem quando eu era criança, lá na minha cidade, tinha um senhor que era muito rico, um senhor muito influente lá na cidade, e desde criança eu achava aquilo muito interessante, muito esquisito, na verdade, porque ele em vida mandou construir o jazigo dele, o túmulo dele, um túmulo muito bonito, um túmulo de granito com estátua, assim, anjo e não sei o que, uma obra de arte, algo. Na época, o meu pai contava que na época tinha custado uma fortuna aquilo. Por quê? Porque as pessoas, elas têm esse interesse e essa preocupação de serem lembradas quando partirem, serem lembradas por aquilo que eram, serem lembradas por aquilo que fizeram, serem lembradas pelo bem que causaram, serem lembradas pela fé que tinham, serem lembradas pela utilidade que tinham, pela boa esposa que foi, pelo bom marido que foi, pelo bom filho que foi, pelo bom patrão que foi ou empregado que foi. Mas, entretanto, o que importa não é o que os outros... O que importa não é o que os outros vão falar de nós, de mim e de você, quando nós tivermos partido, mas o que Deus dirá. O mais importante não é a boa lembrança que nós deixaremos, mas o que o Senhor, olhando nos nossos olhos, dirá a nós. Jesus, ele diz que há dois caminhos, apenas dois. Há uns, os de mim, apartai-vos de mim, vão para longe de mim, vocês estão banidos, afastados, e para outros o Senhor dirá, servo bom e fiel, entrai no gozo, entrai na alegria eterna, maravilhosa e perfeita do Senhor, o vosso Deus. Não há muitos caminhos, apenas dois. A grande questão é que nós, por vezes, nós fazemos coisas para sermos lembrados pelas pessoas, mas não perguntamos no nosso coração e na intimidade da nossa conversa e vivência com o Senhor, o que o Senhor tem pensado da nossa vida. Pastor, mas se eu perguntar para Deus, o que o Senhor pensa de mim? Deus não vai falar. É claro que vai. Ele vai falar através de um livro que você conhece muito bem, que nós temos aqui, a Bíblia. A Bíblia fala a respeito de Deus, fala a respeito de mim e fala a respeito daquilo que Deus espera de mim, o que Deus quer que eu faça. Porque não há segredo, não há segredo sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus não é uma vontade escondida numa caixinha reservada apenas a algumas pessoas, mas a vontade de Deus, ela está explicitada, está clara a mim e a você e a qualquer pessoa na sua boa, santa, reta, justa e perfeita palavra.
Por isso a palavra de Deus ela é narrada por ela mesma da seguinte forma: a palavra do Senhor é luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é luz para a minha vida, é luz para a minha mente, traz clareza ao meu coração, faz com que a minha vida tenha sentido. Então, conhecer o meu propósito me prepara para a eternidade. Felizmente, Deus quer que passemos durante essa vida e Deus quer que a gente aprenda com Ele. Por isso Ele nos passa, ou Ele nos faz passar por dificuldades, por problemas, por provações, por testes, porque Ele desenvolve assim a minha vida e a minha dependência na pessoa dEle. Então, irmãos, a partir disso nós temos duas pequenas perguntas que eu quero deixar para você. A primeira é: o que você fez e faz com Jesus, o nosso Salvador? Como assim? A história de Jesus ela é contada e é conhecida. Não há pessoa que pelo menos não conheça a história de Jesus. Não há pessoa que pelo menos não saiba quem Jesus é ou quem Jesus foi. Mas as pessoas sabem contar a história de Jesus. A pergunta e o problema não é o que você sabe sobre o homem chamado Jesus. A pergunta para a sua vida e a minha terem sentido é: o que você fez com o Jesus que é o Senhor e Salvador? Vou ler um texto para você, João capítulo 14, verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse texto ele faz com que a gente tenha essa pergunta resolvida e respondida no nosso coração. O que você fez com Jesus, o Filho de Deus? Ora, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, se aproxima, chega Jesus, a pergunta é: você aceitou o que Jesus fez por você? Você aprendeu a amá-lo? Você aprendeu a confiar nele? Você aprendeu a se entregar a ele? E se entregar a Jesus é uma atitude de fé e de aprendizado. Por isso que nós somos convertidos a cada dia. Deus vai mudando a nossa mente. Não que Deus vai nos salvando aos poucos. Não, a salvação é um ato exclusivo do Senhor, poderoso do Senhor, e que acontece uma vez só. Eternamente somos salvos para a glória do Senhor. Porém, o Senhor dia após dia vai mudando a nossa mente. Porque coisas que até ontem eu achava que estavam corretas, o Senhor, através da sua palavra, vai me mostrando que não, aquilo não é bom, aquilo não é agradável, aquilo não é a vontade de Deus. E coisas que eu podia apostar que Deus não queria, eu começo a ler a palavra e falo: puxa vida, a vida toda eu estava errado. A vida toda eu estava crendo em algo que a Bíblia não ensina, em algo que a Bíblia não me mostra, em algo que eu não tenho por que crer, não há por que eu temer, não há por que eu ter receio sobre essa questão. Deus, Ele está comigo. Por isso, a primeira pergunta que nós devemos responder para o nosso coração é: o que é que eu tenho feito com Jesus, o Filho de Deus? Eu tenho crido nele, tenho me entregado a ele, tenho vivido para ele, tenho buscado a sua presença, tenho tido nele o verdadeiro caminho, a verdade que norteia a minha vida e a vida que faz com que a minha história tenha sentido? Ou Jesus é apenas a história que eu ouvi desde criança? Uma segunda pergunta é: o que você fez com o que Jesus faz por você? O que você fez com o que Jesus faz por você? Ora, o que você fez com a sua vida? O que você fez com as dádivas, com os talentos, com as oportunidades, com a sua energia, com os seus relacionamentos, com os seus recursos, com o seu círculo de amizades, com a sua família e todos os recursos que Deus tem dado a você? No início do nosso encontro hoje, eu falei para você o seguinte: seja um missionário,
Seja um evangelizador, seja um evangelista, compartilhando esses vídeos, compartilhando o link da igreja, compartilhando a palavra do Senhor, abençoando pessoas, abençoando esta geração que precisa de Jesus, que precisa da palavra dele, que precisa de direção na sua vida. As pessoas não precisam de cura, ainda que seja algo tremendamente importante. Mas se eu tenho a minha vida longe do Senhor e tenho uma enfermidade, sou curado, e depois quando eu entrar na eternidade, Cristo não tiver sido o centro da minha vida, a minha eternidade será de dor e sofrimento. Mas se eu tenho uma enfermidade e não sou curado fisicamente, mas o Senhor é o Senhor da minha vida e traz direção à minha história, ainda que eu morra, eu estarei para sempre na presença do Senhor. Por isso, o crente no Senhor é um vencedor em qualquer situação. O crente em Jesus, aquele que se entrega ao Senhor, ele é um vitorioso em qualquer cenário. Paulo já disse na primeira carta aos Coríntios: se eu viver, sou do Senhor. Se eu morrer, eu sou do Senhor também. Então não há perda para nós. Então tenha essas duas perguntas muito próximas do seu coração, respondendo com sinceridade aí para sua alma. O que você tem feito com Jesus, o Filho de Deus? Ele é o seu caminho, ele é a verdade da sua vida, ele é a vida da sua história. O que você fez com o que Deus tem dado a você, seus recursos, sua família, seus talentos? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor em oração, em vida, tem sido fiel em tudo aquilo que o Senhor espera de você? Essa é a pergunta que a palavra faz para mim. A palavra nos orienta, nos abraça, mas também nos questiona, porque Deus nos ama e Ele quer que a gente viva uma vida com direção, com propósito, uma vida que vale a pena, uma vida bonita na presença dEle. Você tem investido a sua vida e os seus recursos na obra do Senhor? Como você tem vivido? Que a pergunta e a resposta seja sempre a resposta daquele que ama o Senhor e diz: Senhor, eu sou dirigido por Ti, eu sou dirigido pela Tua palavra, eu sou dirigido pelo Teu Espírito. Que Deus abençoe você, que este restante de semana seja uma semana abençoada e próspera em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. Se você quiser colocar aí nos comentários algum pedido de oração, eu aguardo um minutinho e aí nós vamos orar. Vamos orar juntos então em nome de Jesus? Vamos orar, colocar a nossa vida na presença do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e tem nos abençoado a cada momento, deixando um abraço para todos aqueles que estão ligados conosco nesta noite, que você de uma forma muito especial tenha ouvido a mensagem do Senhor, recebido no seu coração. A palavra de Deus não é a palavra do pastor para você, é a palavra de Deus para mim e para você. Deus inclui todos nós na sua boa palavra. Vamos então orar colocando as nossas vidas na presença do Senhor, nosso Deus. Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor é e faz por nós. Nós queremos colocar, ó Deus, as nossas vidas no Teu altar e pedir que o Senhor, de uma forma particular, abençoe cada família, que de uma forma extraordinária, tremenda, a Tua paz inunde o nosso coração e que nós possamos ser transbordados pela Tua presença e pela glória do Teu poder. Cada pedido, ó Deus, que foi colocado diante do Senhor nesses motivos de oração, nós depositamos como a oferta ao Senhor e pedimos que o Senhor, pela graça, glória e poder do Teu santo e suficiente nome, o Senhor abençoe com cura, com alegria, com prosperidade, com paz. Ó Deus, ajuda-nos, ensina-nos e motiva-nos sempre a vivermos dirigidos pelo Senhor.
Pai, obrigado pelo teu povo reunido. Derrama sobre eles e sobre nós o bálsamo da alegria e da presença do Senhor. Livra-nos do poder do mal, protege a nossa vida e a nossa família de toda enfermidade, ó Deus. Que haja também prosperidade entre nós, que haja, ó Deus, alegria nas nossas famílias, que haja, ó Deus, cura para aqueles que estão enfermos, que haja, ó Deus, recursos, e que os recursos que vêm de Ti nunca nos faltem, ó Deus. Tem misericórdia. Derrama também, ó Deus, a fidelidade no coração do Teu povo. Te louvamos por aqueles que têm sido fiéis, ó Deus, e peço que o Senhor derrame fidelidade no coração do Teu povo, fidelidade, ó Deus, no seu tempo, fidelidade nos seus recursos, fidelidade, ó Deus, com a Tua casa. Ó Deus, nós Te louvamos e pedimos que o Senhor, que é sempre bom para conosco, fiel para conosco, que continue assim, para a glória e honra do Teu nome, porque nós dependemos de Ti, ó Deus. Nós somos fracos, nós somos pó e cinza, por isso dependemos completamente, totalmente do Senhor. Abençoa então o Teu povo nesta noite e as nossas famílias. Abençoe também aqueles que estão trabalhando, ó Deus, pessoal da área de saúde, pessoal da área de segurança, os nossos líderes também, ó Deus, em nome de Jesus. Dê a esses homens e mulheres sabedoria e inteligência, ó Deus, para que eles possam nos dirigir e que a nossa nação seja abençoada, ó Deus, pelo Senhor, através dessas pessoas. Abençoe, ó Deus, pessoal do comércio também, abençoe os nossos lavradores, abençoe, ó Deus, o pessoal dos hospitais, os carteiros, pessoal de posto, que trabalha em posto de gasolina e tantos profissionais, ó Deus, que estão trabalhando, que o Senhor de uma forma poderosa abençoe as suas vidas, pessoal da área de segurança também, abençoe suas vidas e suas famílias e toma-nos, ó Deus, nas Tuas mãos. Dependemos todos de Ti. Tu és o nosso arrimo, Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso castelo forte. É em nome de Jesus que nós adoramos o Teu nome, é em nome de Jesus que Te agradecemos e é em nome de Jesus que pedimos, ó Deus, nos perdoa pelas vezes que o Senhor não tem sido o caminho da nossa vida, a verdade da nossa vida e a direção, ó Deus, que nós precisamos. Ó Deus, perdoa-nos e ajuda-nos e ensina-nos e abençoa-nos para que sejamos fortalecidos em Ti. Obrigado, Pai, pela Tua presença na nossa vida e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há apenas o Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém, querido. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, que nós possamos juntos nos encontrar aqui no próximo domingo, dia 19 agora de abril, às 19 horas. Domingo, 7 horas da noite. Seja um missionário em nome de Jesus. Compartilhe o link da igreja, compartilhe essa mensagem e alcance muitas e muitas pessoas para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Ótima e abençoada noite a todos.